Boa noite. Olha, a Igreja Batista aqui de Oswaldo Cruz é uma igreja que mora no meu coração. E eu tenho certeza que também moro no coração dos irmãos. Então, acho que esse boa noite pode ser melhor. Porque, assim, pelo menos para você demonstrar a alegria que você está tendo em me receber aqui nessa noite. Então, eu vou te dar essa oportunidade de você me receber melhor nessa noite. Amém? Boa noite. Tá vendo? Tá vendo aí? Bem, quero agradecer ao pastor Joel pelo convite. Eu tive aqui na semana retrasada para tomar um café aqui com meu amigo Adriano. E aí o pastor me fez esse convite e aí a gente aqui está, né? Fui informado aqui que as crianças precisam sair. Vai fazer uma oração pelas crianças? Pode chamar as crianças aqui à frente? Por favor, com alegria, isso. Tinha que ser o filho do Adriano mesmo, né? É sempre bom. Quantas crianças, gente? Nossa! Que alegria! É isso aqui, igreja. Invistam neles. Porque uma criança, a gente fica pensando assim, vamos ganhar as crianças para trazer os pais. Não, uma criança é uma vida que também precisa conhecer a Cristo. Então invista nas crianças. É importante. Vamos orar? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Eu abençoo a vida dessas crianças aqui, que estão aqui, ó Pai, na Tua casa, ó Pai, e eu tenho certeza que elas vão ser criadas no Teu caminho, e quando elas forem grandes, elas não vão se desviar deles. Eu creio desse caminho, eu creio, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor realmente se manifeste a elas naquele culto que elas vão prestar a Ti, na linguagem delas nesse momento, ó Pai. Que seja ali também um momento delas conhecerem mais da Tua palavra e aprender mais de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, seja com as pessoas que vão estar ministrando sobre a vida delas, ó Pai. Que o Teu Espírito derrame sobre elas espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Ti, para que elas realmente possam ministrar a verdade na vida dessas crianças, plantando a incorruptível semente da Tua palavra, de maneira que essa semente venha a produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um em cada uma delas. Muito obrigado, Senhor, por a vida dessas crianças, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Deus abençoe, Deus abençoe. Olha o sapato desamarrado aí, cuidado para não cair. Atenção, não, dele aqui, ó. Deus é bom, sempre bom. Amém? Então, vou apresentar minha esposa, Natália Carvalho Aromates Goulart Faria de Moraes. É o nome dela, completo. Está ali sentada, ela não gosta de ficar de pé não, mas acena assim, ó. Isso. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui nessa noite, nessa igreja que mora aqui no meu coração, porque aqui eu tenho amigos mais chegados que irmão, como Vitão, Priscila, meu amigo Adriano, sua esposa, Andréia, e com certeza são pessoas que são referências para a minha vida. Eu espelho a minha vida na vida deles, eu aprendo com eles, eu fico vendo, observando os esforços que eles empreendem em favor do reino de Deus, e a partir disso eu aprendo e trago isso para a minha vida também. Vocês são especiais para mim, vocês moram no meu coração, eu aprendo com vocês, saibam disso. Se um dia eu não falei isso para vocês, estou falando agora, na frente de toda a igreja. Vocês são minha referência, e isso me deixa muito feliz, porque às vezes a gente pensa em algo, em pessoas assim, né, destacadas, né, pessoas assim, proeminentes na denominação ou no meio da igreja, e às vezes as nossas maiores referências estão sentadas do nosso lado aí, do meu lado, do seu lado.
É a oportunidade que Deus nos dá de aprendermos cada dia uns com os outros. Isso é fundamental na dinâmica da nossa vida cristã. E por isso eu fico feliz de estar aqui, eu fico feliz de poder compartilhar minha vida com a vida deles. É muito importante isso para mim. Sinto falta deles pra caramba. Eu estava falando ali com o Vitor, tu não some assim não, cara. Tu some, tu desaparece, né? Eu sei que está trabalhando muito, mas a gente sente falta, né? Porque a gente criou um laço de amizade, como eu gosto de chamar, conexões divinas, né? Isso vai muito além de um relacionamento assim, de colega, né? De amigo. O sentimento é de irmão mesmo. Dezembro, mês em que se comemora o quê? O Natal. Que significa o quê? O nascimento de Cristo. Porém, hoje eu não vou falar sobre o nascimento de Cristo. Não. O nascimento de Cristo foi algo importante. Amém? Foi algo importante. Mas tem algo que eu pessoalmente vejo como mais importante ainda do que o nascimento de Cristo. E que a gente não comemora tanto assim. É o renascimento de Cristo. O renatal. Quando Jesus renasceu. Porque Cristo podia ter nascido, vivido a sua vida, vivido o seu ministério. Mas se ele morresse, e ao terceiro dia não ressuscitasse, e aí? Ia ser só mais um homem que desenvolveu uma filosofia de vida, um meio de viver, um idealismo. Mas o que torna o ministério de Cristo algo muito mais profundo do que um idealismo, de que uma filosofia, é o fato dele ter renascido do meio dos mortos. É o fato de Deus ter o ressuscitado dentre os mortos. Talvez isso não bate ainda assim com tanta clareza para você. Talvez a gente não tenha ainda dado a devida importância para isso. Mas a minha expectativa hoje é que eu possa contribuir para que você realmente venha a entender o quão fundamental foi o fato de Cristo ter ressuscitado dos mortos. Por isso eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos 6, 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei ainda, me espere só um pouquinho que eu já estou quase chegando lá. Podemos? Diz assim a palavra de Deus: se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Senhor nosso Deus, nosso Pai, essa é a tua palavra, nós a amamos. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela entra na nossa vida e discerne alma, espírito, juntas e medulas. Por isso, Senhor, eu rogo a Ti que o Senhor derrame sobre esta congregação o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Ti, de maneira que os olhos do nosso entendimento sejam abertos nessa noite e a gente venha conhecer qual é a esperança do nosso chamamento em Cristo Jesus.
Também, ó Pai, eu lhe peço que a incorruptível semente da Tua palavra venha cair em terrenos férteis nessa noite, de maneira que venha produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Leva todo o pensamento aqui cativo a Cristo, para que realmente a Tua palavra faça morada nos corações. E o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, que tenta arrebatar a Tua palavra do nosso coração, está repreendido agora em nome de Jesus. E somente o Teu Espírito Santo pode se manifestar no nosso meio nessa noite. Em o nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado. Amém e amém. Então, toda a história começa onde? Escola dominical. Toda a história começa onde? Deixa eu explicar aqui, gente. Eu sempre tenho que fazer isso. Minha esposa já está até rindo porque ela já sabe. As minhas pregações são interativas. Então, quando eu pergunto, normalmente eu tô falando assim, quando eu pergunto, a história começa onde? Eu estou esperando que vocês me respondam, verdadeiramente. Não é retórica a pergunta, certo? Então, quando eu falo assim, sim, aí vocês, sim, não. Então, quando for uma pergunta retórica, eu vou emendar direto na resposta. Mas quando eu der essa pausa, é isso, aí vocês podem responder, tá ok? Não fica com medo não, de estar certo, estar errado não, que a gente vai aqui aprender juntos, amém? Então vamos começar aqui. Então essa história começa onde? Vamos lá. Onde começa toda essa história? A história da ressurreição de Cristo começa aonde? Hein? Em qual livro da Bíblia? Em Gênesis. A partir do quê? Do pecado do homem. A partir do momento em que o homem pecou. Ali começa a história da ressurreição. Porque quando o homem peca, quando o homem experimenta a morte espiritual, do qual Deus já havia avisado a ele que iria acontecer, se faz a necessidade de que esse quadro fosse mudado, ou melhor, restaurado. Por quê? Porque no pecado, ou melhor, o pecado fere a santidade do próprio Deus. Deus não coaduna com o pecado. Ora, sendo o homem uma criação do próprio Deus e carregando nele o sopro, o fôlego de vida do próprio Deus, ele não poderia se manter num relacionamento com Deus, porque o homem tinha se tornado o pecado, e Deus permanece santo. E onde a santidade de Deus se estabelece, o pecado precisa se retirar. Daí a necessidade do homem ser expulso do jardim. Então, quando o homem peca, acontece um efeito que nós chamamos de separação. A gente pensa que a morte é o fim. A morte não é o fim. A morte, ela é uma separação. Quando morremos, a nossa alma e o nosso espírito são separados do nosso corpo mortal. Mas não é o nosso fim, porque se fosse o nosso fim, não poderíamos falar em eternidade. Então a morte é uma separação. E não nesse momento, quando o homem experimenta o pecado, automaticamente acontece uma separação entre o homem e Deus. Por isso a palavra de Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz o quê? Porque todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. A morte foi o grande causador dessa separação, por conta do pecado. A palavra destituído significa perda de posição. Nós tínhamos uma posição no qual o próprio Deus nos colocou, e nós perdemos essa posição por conta do pecado.
Satanás, ele lembra isso a Jesus logo no primeiro momento do ministério de Jesus, assim que Jesus sai do rio Jordão, onde ele foi batizado, assim que ele sai daquele rio, assim que ele é batizado com fogo pelo Espírito Santo. Lembra do episódio da tentação de Cristo? Ele é levado ao deserto para ser tentado. E em determinado momento, Satanás chega para ele e fala o seguinte: olha só, se prostrado você me adorar, eu te darei todas essas coisas, porque a mim foi dado. A posição que Deus tinha nos colocado lá em Gênesis capítulo 2, quando ele fala o seguinte: homem, Adão, dominai sobre a terra, dominai sobre os animais, dominai. Simplesmente abrimos mão dessa posição, simplesmente entregamos essa posição nas mãos de Satanás. E não é à toa que Jesus também usa essa mesma colocação para representar numa fala dele aos seus discípulos, quando fala: aí vem o príncipe deste mundo que nada tem em mim. Príncipe do mundo. Paulo, ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 4, se eu não me engano, que ele vai dizer o seguinte: o Deus do presente século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a eles não resplandecesse a luz do Evangelho. O Deus do presente século. Satanás tomou uma posição de governo sobre a terra, que era a nossa posição. A nossa posição. E tudo isso por conta do pecado. Fomos destituídos, perdemos a posição, fomos separados. No entanto, você percebe que logo no início, ali mesmo no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus ele vem, como diz a palavra de Deus, na viração do dia, procura por Adão, e ele conversa ainda com Adão, perguntando o que tinha acontecido. Isso é interessante, porque nesse momento, olha só como é que as coisas acompanham o pecado. Olha como é que as coisas são. Nesse exato momento, surge uma coisa que é tão comum hoje em dia, mas que foi o primeiro sintoma do pecado. Um dos primeiros sintomas do pecado. Sabe qual é? Sabe qual é? Alguém arrisca? Um dos primeiros sintomas do pecado? Não, vergonha, mas um pouquinho depois. A desculpa. A desculpa foi o primeiro sintoma do pecado. Um dos primeiros. Porque Deus chega para Adão e fala assim: Adão, o que aconteceu aí, meu filho? O que está vendo aí? Qual o problema? E a Vé, o negócio é o seguinte: eu não tenho nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque foi a mulher que você me deu. Então a culpa é sua e dela. Eu estou fora desse negócio. O tirar o corpo fora, um dos primeiros sintomas do pecado. Foi a mulher e o Senhor. Você criou ela me enganou. Eu sou inocente aqui na história, eu sou a vítima. Só faltou ele falar isso. Eu sou a vítima. Como é que você vem me acusando? Mas ele não era vítima. Pelo contrário, ele era o total responsável. E aí eu tenho uma teoria que as irmãs adoram essa minha teoria, né? Lembra? As irmãs adoram essa minha teoria. Por quê? Porque quem se aproxima da árvore, quem pega o fruto, experimenta o fruto em primeiro lugar, foi Eva. Correto? Sim ou não? Ela experimenta. Só que o que acontece? Quando ela experimenta o fruto, Deus ele fala o seguinte: olha, se vocês comerem, tocarem, na verdade, se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Aí Eva foi lá, tocou, comeu, não aconteceu nada. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Quando que acontece? Quando ela oferece o fruto a Adão, e Adão experimenta o fruto, aí a Bíblia fala, em seguida, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. Só que Eva já tinha experimentado.
A minha teoria é o seguinte, teoria, tá? Não está escrito, tá bom? Não vai dizer que eu falei, que, né, é bíblico, tá? Não vai sair pregando por isso aí não, é teoria. Qual é a minha teoria? Adão, malandramente, observando à distância, ele sabia que era árvore, ele olhando, ele observou e falou assim, vou ficar olhando qual é dessa mulher. Se ela tocar, morder e cair dura, eu não como. Mas se não acontecer nada, eu caio dentro. Ele observou, ela foi, experimentou, depois veio trazer para ele, vivinha, andando. Ele falou, pum. Então, irmãs, a responsabilidade não era de Eva não, era de Adão, tá? Ele estava nascendo, ele observou tudo, ele podia ter impedido. Não impediu porque não quis. Tá? Tira o peso de que, né, quando alguém for falar para você, viu, a culpa é de Eva, aí você conta essa historinha. É um bom argumento. Porque a responsabilidade era de Adão. Deus tinha falado com Adão, não tinha falado nada com Eva. Ele era o sacerdote da família, ele era o responsável pela família, ele era o cabeça ali da família, a responsabilidade é dele. Tanto que a Bíblia não cita Eva. Romanos capítulo 5, Paulo ele vai falar o seguinte, por causa da transgressão de um só homem. E esse homem ele fala que é Adão. A morte reinou para todos, ele nem toca no nome de Eva. Se fosse ela, com certeza Paulo não ia medir palavras para poder falar que era ela. Mas o fato é que a morte reinou. Mas mesmo assim, perceba o seguinte, houve uma separação. E mesmo assim, Deus tinha condições de se comunicar com Adão naquele momento. E aí você me pergunta, se Deus separou e perde a comunicação com Adão, como que ele pôde ainda se relacionar ali naquele momento com Adão? Simples. Para uma planta se desenvolver, do que ela precisa? Ela precisa estar plantada onde? Porque ela foi gerada a partir da onde? Da terra. Sim ou não? Ela foi gerada a partir da terra. Para um peixe viver, se manter vivo, ele precisa do quê? Porque ele foi gerado a partir da onde? Certo? Quando o peixe sai da água, ele não morre imediatamente. Ele ainda continua lá numa sobrevida, né? Pulando. Quando você tira uma planta da terra, ela não morre imediatamente. Ela ainda continua, ainda com as suas folhagens ainda um pouco verde, até alguns dias ela vem a morrer. Agora pensa comigo. Adão, ele foi gerado a partir de quem? A partir do próprio Deus. Façamos a sua imagem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí, Deus sopra o seu próprio fôlego de vida, na narina de Adão, e ele passa a ser alma vivente. Ou seja, Adão foi gerado a partir do próprio Deus. Compreenda comigo o seguinte: se Adão foi gerado a partir do próprio Deus, Deus é a fonte de geração de vida em Adão. Quando Adão sai de Deus, qual é a tendência? Morrer. Assim como uma planta que é tirada da terra morre, assim como um peixe é tirado da água, ele vem a morrer, nós, fora de Deus, aquele que é o responsável pela nossa existência, também estamos mortos. Não é à toa que o livro de Atos fala, e nele existimos, em nele nos movemos. Porque fora de Cristo, fora de Deus, não há vida. Porque nós fomos gerados a partir do próprio Deus. 1 João capítulo 3, versículo 9, fala que a semente de Deus está em nós. A semente,
a fonte, a origem. Então, se aqueles que não estão em Deus estão mortos. A morte a qual Deus se referia não era uma morte física, mas era uma morte espiritual. Adão foi separado daquele que lhe dava vida. Adão foi separado daquele que o sustentava como um ser vivente. E a partir do momento em que ele experimenta a morte, por conta da separação, por conta do pecado, exatamente esse pecado é que o impede de se relacionar com Deus. Porque o que gera vida em nós é santo. Deus não gera pecado, Deus gera santidade. Então o pecado não poderia viver em Deus. E aí a morte começa a reinar sobre toda a humanidade. E aí há uma segunda necessidade. Se a morte começou a reinar, para que o reinado da morte fosse interrompido, era necessário que a dívida que foi contraída fosse paga. O que diz Romanos capítulo 6, versículo 23? Quem se lembra aí? Romanos capítulo 6, versículo 23. Texto conhecidíssimo. O salário... Qual é o salário do pecado? Ora, a morte cobra a sua dívida. A dívida contraída pelo pecado, a dívida contraída pelo homem. Ora, por isso Jesus ele teve que vir à terra. E aí é uma grande questão que as pessoas falam. Por que Jesus tinha que vir como homem para saldar essa dívida? Quem contraiu a dívida? Foi um homem? Sim ou não? Se quem contraiu a dívida foi um homem, quem tem que pagar a dívida? Outro homem. Então, para pagar a dívida, tinha que ser um outro homem. Se você me empresta R$1.000, amém? Eita, Adriano, se você está podendo me emprestar R$1.000, é que o negócio está muito bom para você, irmão. Podia ter recebido essa, passou batido, agora perdeu a benção. Se você me empresta R$1.000, e aí quando eu vou te pagar os R$1.000 que você me emprestou, você vai querer receber R$1.000 em bala Juquinha? Você me emprestou R$1.000 em dinheiro, você vai querer receber em bala Juquinha? Claro que não, sabe por quê? Porque uma dívida tem que ser paga pela moeda pela qual ela foi contraída. Se você contraiu uma dívida em dinheiro, você tem que pagar em dinheiro. Se você contraiu uma dívida em dólar, você tem que pagar em dólar. Não vai pagar em real. A dívida tem que ser paga pela moeda que ela foi contraída. Ora, se o homem que contraiu a dívida, tinha que ser um outro homem que fosse pagar. Isso se chama, sabe o quê? Princípios, os quais o próprio Deus criou. Mas como Ele é soberano e não é tirano, o soberano ele cria as suas leis, os seus princípios, e ele se submete aos princípios que Ele mesmo criou. O tirano não. O tirano, quando ele cria uma lei, e aquela lei atrapalha os objetivos dele, ele passa por cima da lei. Por isso Deus é soberano, porque Ele se submete aos seus próprios princípios. E isso é um princípio de Deus, que existe antes da fundação do mundo. E Ele estabeleceu esse princípio. Ora, se o homem
contraiu a dívida, tem que ser um homem que vai pagar a dívida. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Porque Deus, Ele é justo, Ele é correto, Ele é reto. E aí Jesus veio à terra como homem, pois a dívida que gerou o pecado deveria ser paga pela mesma moeda pela qual ela foi contraída. Tinha que ser Jesus. Por isso que foi Jesus quem morreu. E aí, é interessante porque lá em João capítulo 19, versículo 30, Jesus ele fala o quê? E ele exclamando em alta voz, disse, está consumado. Ou no grego, testelestai. Testelestai era um documento romano, que a pessoa que havia cumprido a sua pena, a pessoa que havia já pago a sua dívida com a justiça, ele andava com aquele documento. E aí quando algum centurião romano, alguma milícia romana parasse ele apresentava aquele documento e ele poderia seguir. Por quê? Naquele documento estava escrito, testelestai, a dívida está paga, está consumado. Ou seja, não deve mais nada. Você podia ter ficado mais feliz com isso. Jesus na cruz, ele exclamou em alta voz, testelestai. Por isso que todos que carregam Cristo, carregam um documento em si mesmo dizendo, está consumado, não deve mais nada. Por isso que Satanás não pode intentar acusação contra nós, porque em nós está um documento escrito pelo sangue do próprio Cristo, escrito dizendo, você não deve mais nada. É o que está escrito em Colossenses, capítulo 1, dizendo que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, rasgado. Mas para isso, eu preciso estar em Cristo. A garantia está nele e não em mim. É por isso que a salvação não vem por meio das obras. Porque obras não pagam a dívida de ninguém, só Cristo. Só Cristo. Por causa disso que ele declarou, foi consumado. Acabou. 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 Ali já tinha sido cumprida uma etapa daquilo que Deus havia planejado para a humanidade. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que diz assim: Jesus veio à terra, se fez como um de nós, para que nós pudéssemos ser feitos como Ele é. Jesus veio à terra, se fez como um de nós, para que nós pudéssemos ser feitos como Ele é. A morte de Cristo cumpre esse significado. Uma dívida tinha que ser paga, uma dívida que foi contraída por um homem. Essa dívida tinha que ser paga por outro homem. Não tinha jeito, não tinha como fugir. Mas aí vem a grande questão. Ora, pode ser que esteja passando na sua cabeça. Ora, mas se a dívida foi paga por um homem, qualquer outro homem não podia pagar? Se a dívida foi contraída por um homem, então qualquer outro homem que pudesse, que tivesse um coração disposto, entregue, ele podia pagar. O que a gente leu logo no início? Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e todos estão separados. Todos.
Então não havia homem na terra que pudesse pagar a dívida. Sabe por quê? Vamos voltar ao exemplo dos R$1.000. Se você me empresta R$1.000, e aí eu combino para você, ó, dia 10 eu pago. Não falei de qual mês, né? Mas tudo bem. Dia 10 eu pago. Dia 10 eu pago a sua dívida, pago o que eu te devo, R$1.000. Aí você chega dia 10, bate lá na porta de casa. Ei, Rodrigo, os 1.000 conto aí que tá me devendo. Ih, rapaz, sabe o que é? Não tenho. Aí eu te pergunto, se eu não tenho R$1.000 para te dar, eu vou pagar pagar a minha dívida? Sim ou não? Se eu não tenho, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso te dar o que eu não tenho. E como que se paga a morte? Uma dívida de morte? Como que se paga uma dívida de morte? Com a vida. Ora, se dívida de morte se paga com a vida e todos estavam mortos, quem no mundo poderia pagar? Só aquele que poderia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele não poderia estar contaminado com as coisas do mundo. Por isso que ele tinha que vir do próprio trono. Por isso que tinha que ser o próprio Jesus, o Filho de Deus, porque nele residia a vida. E aí ele usa um termo, gente, isso é Bíblia. Ele usa um termo, ele fala assim: ninguém toma a vida do Filho do homem, ele mesmo a entrega. A vida, olha só, a vida, mas ele não estava falando de uma vida física, ele estava falando de uma vida espiritual que ele tinha, o seu espírito vivo dentro dele, o qual homem nenhum na terra tinha, como vai falar lá em Salmos, que os olhos do Senhor percorreu por toda a terra e não encontrou um justo sequer, ninguém que fosse capaz de fazer o bem. Não tinha, não existia. Tinha que ser o próprio Filho de Deus, carregando a própria vida de Deus, para morrer por mim e por você, para que a vida de Deus alcançasse a mim e a você também. É por isso que João capítulo, olha só como é que as coisas começam a fazer sentido. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não venha a morrer, mas carregue em si mesmo a vida do próprio Deus, que é a palavra zoe no grego, que na sua Bíblia está traduzido por vida eterna, mas o sentido dela é a própria vida de Deus. Olha só, isso é João 3,16, está lá escrito, todo o plano de redenção está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não venha a morrer, ou não venha a perecer, ou não venha a permanecer na morte, mas tenha em si mesmo a própria vida de Deus. Então, para morrer, tinha que ser alguém que carregasse nele a própria vida de Deus. Não podia ser qualquer um. E aí, depois da sua morte, vem a ressurreição. E é nesse momento em que eu chamo isso de ato de justiça. Além da minha formação em teologia, eu também tenho uma formação em direito, né? Sou advogado porque eu sou inscrito na OAB, então eu sou advogado, mas não advogo. E
Quanto direito me ensinou sobre justiça de Deus? Quantas coisas eu aprendi sobre a justiça de Deus a partir do direito? E é interessante isso. E o principal deles, o senso de justiça. A gente tem um senso de justiça muito fundamentado num efeito midiático. Qual é o efeito midiático da justiça? Acontece um crime, pessoas com cartazes na porta do fórum levantam lá os seus cartazes pedindo justiça. Mas qual é a justiça que essas pessoas estão pedindo? Condenação. A justiça que essas pessoas estão pedindo é condenação. Só que justiça é um resultado, é a sentença que passou pelo crivo de um juiz. Ou seja, essa sentença pode ser condenatória ou absolvitória. Ou seja, absolvição também é justiça. Se os caras do mensalão fossem absolvidos lá pelo STF, tinha sido feito justiça, ainda que o senso de injustiça permanecesse em nós. Mas pela lei foi feito justiça. Porque um colegiado de juízes julgou e decidiu que eles eram inocentes. Justiça não é só condenação, absolvição também é justiça. E aí reside a justiça de Deus em nosso favor. Romanos capítulo 8, versículo 1. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a justiça de Deus para a nossa vida. Mas como que essa justiça chegou até nós? Como hoje você pode dizer que não há condenação? Como hoje você pode dizer que você foi absolvido dos pecados? Só por causa da ressurreição de Cristo. Porque se não houvesse a ressurreição de Cristo, o ato de justiça de Deus não havia se concretizado. E eu vou te explicar por quê. Ninguém podia morrer, certo? O homem comum não poderia morrer. Um homem normal não poderia morrer. Por que não? Simples. Se o salário do pecado é a morte, acompanha comigo. Se o salário do pecado é a morte, e eu pequei, o que eu mereço? A morte. Agora, se o salário do pecado é a morte e eu nunca pequei, eu mereço morrer? Mereço morrer sim ou não? Não cometi nenhuma transgressão. Só que todos os homens pecaram. Logo, todos os homens mereciam a morte. Então, se alguém morresse, fosse crucificado, acompanhe comigo esse raciocínio. Se alguém fosse crucificado por conta dos pecados da humanidade, ele estava simplesmente cumprindo a sua pena. Ele ia morrer, ia ficar morto. Ele ia morrer e ia permanecer morto. Somente alguém que fosse justo, somente alguém que não merecesse morrer, poderia morrer em nosso favor. E eu vou te explicar por quê. É simples a equação. Jesus pecou? Sim ou não? O homem pecou? Sim. O salário do pecado é a morte? Então, quem merecia morrer? O homem. No entanto, quem foi que morreu? Ora, isso é justo? Se não é justo, Deus precisa agir com justiça. Se não era justo que Jesus, que não merecia a morte, veio a morrer, Deus precisava ressuscitar Cristo, porque não seria justo mantê-lo morto, já que ele não merecia a morte.
E aí começa a fazer sentido o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não tinha pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O Jesus ressurreto é um Jesus que nele reside a própria justiça de Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 6, versículo 5, se desse modo fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Em Efésios também, Paulo ele vai falar que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Aquele que não merecia morrer, morreu, e Deus, por ser justo, agiu com justiça, o ressuscitando dentre os mortos, porque ele não merecia estar morto. Ora, se aquele que não merecia estar morto vive, porque Deus agiu com justiça, se eu estou nele, eu também tenho que viver. Porque se eu estou em Cristo, e ele foi ressuscitado por um ato de justiça, se eu estou em Cristo, e ele não era merecedor dessa morte, por causa da sua ressurreição, eu estando em Cristo, ouça bem, eu estando em Cristo, também me torno não merecedor dessa morte. É por isso que João 3,16 fala que aquele que crer em Cristo tem a vida eterna. É por isso que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai falar que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. É por isso que Paulo em Romanos 8, capítulo 1, vai dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que João, o próprio Jesus, vai falar no capítulo 3, no versículo 18, dizendo que aquele que crê não será julgado, mas aquele que não crê, esse já está condenado. A justiça de Deus é o perdão. A justiça de Deus é o perdão. Existe uma figura no direito chamada perdão judicial, usada para crimes de menor potencial ofensivo, onde não há violência e nem grave ameaça. Crimes apenados com até no máximo 2 anos de detenção. E esse perdão ele é dado a partir do momento em que o ofendido, a vítima, oferece o seu perdão ao seu ofensor. E aí a vítima, ela tem que acionar o seu advogado, fazer uma petição, entregar ao juiz. O juiz analisa essa petição com o oferecimento do perdão, e ele aciona o ofensor, o autor do crime, aquele que ofendeu, e ele pergunta para o ofensor: olha, a vítima, o ofendido, ele está te oferecendo perdão, você aceita ser perdoado? E o ofensor ele é obrigado a dizer se aceita ou não ser perdoado. Aí você imagina, quem não vai querer ser perdoado e ser livre de um processo criminal? Aquele que deseja provar a sua inocência pelos seus próprios meios. Ele pode falar: não, agora eu vou até o final, eu vou provar que eu sou inocente, então eu não aceito o perdão dele, está querendo se livrar.
Mas quando ele aceita o perdão, o que acontece? O processo criminal termina. E ele é redimido. Ele é absolvido por conta do perdão que foi dado pela vítima. Isso não se assemelha à nossa relação com Deus? 2 Coríntios capítulo 18, capítulo 5, versículo 18 e 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo todo. O que isso significa? Deus estava em Cristo dizendo: olha só, a minha justiça é o perdão. Eu ofereço o perdão a você. Você aceita? Nós que aceitamos o perdão de Deus, ou seja, reconhecemos que precisamos ser perdoados, e só reconhece quem precisa ser perdoado aquele que reconhece o seu erro. E aí a necessidade do arrependimento para que haja salvação. Somente esses se tornam novas criaturas. Agora, aqueles que rejeitam o perdão, esses vão ser julgados e condenados, porque as provas contra eles são irrefutáveis, as provas contra eles são incontestáveis. Por isso a necessidade de que nós temos que anunciar ao mundo que Deus já perdoou a humanidade, mas que a humanidade precisa receber esse perdão. Mas aí você me pergunta, é possível que alguém não aceite esse perdão? É possível. Aquele que tenta provar a sua própria inocência. Aí eu te pergunto, é possível provar a sua própria inocência? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não temos como provar a nossa própria inocência, é Cristo quem nos justifica.